Será que Venom 3 realmente é ruim ou é eu que sou um merda e gostei do filme? Vem comigo entender. E eu confesso pra vocês que foi uma das piores experiências que eu tive quando o assunto é Sony. Obviamente qualquer um que assistiu Madame Teia sabe da lástima que é justamente ver esses filmes em um universo que é tão mal trabalhado. Só que eu confesso que ver Venom 3 me fez entender justamente por que as pessoas têm depressão na vida real. O filme não é um problema, o problema é justamente quem pagou pra assistir. É pra gente que é CLT, tem que trabalhar, tem que fazer estágio, tem que trabalhar 12, 8 horas por dia e no final tem que pagar ainda pra assistir um filme como aquele. O problema do filme não se diz simplesmente em respeito às pequenas coisas que a gente vê, como um herói que é um pouco diferente do que é nas HQs, ou mesmo aquelas cenas daquele humor tão fraco como a gente vê. A gente sabe que o filme por si só ele não se sustenta justamente porque além de focar em personagens que não tem tanto a ver com a trama em si do filme, a gente tem que sempre se lembrar que ele foca às vezes em momentos que não fazem parte, que justamente não desenvolvem a história. Pra mim a lástima desse filme, o que mostra justamente que o Andy Serkis e até mesmo os roteiristas do filme não estavam nem aí pro que eles iam entregar, é a gente ter aquela cena do cassino. E a gente tem uma cena que eu acho que tão fraca. A gente espera anos pra ver o Venom no cinema e quando a gente vai assistir, quando finalmente a gente pode ver ele em live action, a gente tem que ver ele dançando. O que não só traz pra gente a falta de respeito que essa indústria tá tendo com os fãs nos últimos momentos, mas também nos faz entender o porquê que a Marvel tem que assumir o controle logo de todo esse universo do Homem-Aranha. O meu problema não é com a Sony, mas é com quem a Sony escolhe pra fazer esses filmes. A gente tem filmes muito bons feitos pela Sony junto com a Marvel, como é o bom exemplo que a gente tem Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Mas agora assistir Venom 3 me falar que é bom, aí é o grande tônica pra mim. O problema não é fazer isso, o problema é assistir, falar que é bom e defender em rede social. Isso não tem como, rapaziada. O filme é fraco, o filme é ruim, o filme faz parte da tônica que a gente sempre fala aqui no canal. A vida é uma merda, mas eu confesso que ela é mais merda ainda quando a gente tem que assistir Venom 3. O meu problema não se diz respeito simplesmente em relação ao Venom, né? Afinal, um personagem que, como eu digo pra vocês em todos os vídeos que o Venom aparece, a trajetória dele, a mitologia toda que a gente tem com o Venom é muito vasta, é muito grande, então teria muitos tópicos que poderiam muito bem ser muito bem trabalhados, mas o grande fato é que a todo momento que a gente vai ver o Venom ser trabalhado, a gente tem uma linguagem rasa, né? A gente consegue, obviamente, ver o amor do Venom pelo Ed, justamente, né? Naquele momento em que ele salva ele, isso a gente consegue ver sendo trabalhado, mas de uma maneira tão rasa. Inclusive, quando a gente vê, né, aquela família de Noia que aparece justamente, e a gente até mesmo esperava que fosse alguma questão do multiverso, justamente porque o Noia principal que a gente tá vendo ali é o Dr. Connors lá do universo do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield. Só que o detalhe é que é decepcionante o que a gente vê. Tá, Patrola, por que é decepcionante? Porque não soma em nada na história. Aquelas cenas fracas em que a gente tem um personagem simplesmente para ser hilário, para ser um engraçado da história. Venom 3, que prometia ser a finalização de um universo, né, que se eu falasse que é bem trabalhado aqui, eu estaria mentindo mais do que a nossa namorada quando fala que o problema é ela e não eu. Então a questão que a gente tem que pegar aqui e justamente levar a tônica pra gente é o seguinte, rapaziada, se a gente vai gastar nosso dinheiro com um filme, minimamente ele tem que ser bom. Eu não acho que Venom 3 é um erro, como eu disse pra vocês. Erro é a gente pagar pra assistir. Uma coisa que me pegou muito durante toda essa questão é que no final do filme a gente tem aquela cena pós-crédito que entrega talvez um futuro da Marvel, mas o grande detalhe é que eles aproveitam tão mal o personagem Knu, parecendo até mesmo o Thanos lá em Vingadores de 2012, que simplesmente estava preso lá num lugar, não queria vir, não achava tão relevante e mandava só os xenófagos, se eu não me engano, é o nome daquelas criaturas que vão atrás dos bichos. Mas o detalhe é aonde que isso soma? Aonde que vocês veem que essas criaturas conseguem somar em alguma coisa no filme? Simplesmente um design mal feito, um personagem que o CGI eu poderia muito bem aqui falar bem dele, mas nem isso tá bom. Venom já prometeu muito CGI
ótimo, e inclusive a gente teve um CGI que foi muito elogiado lá no primeiro Venom, o primeiro filme do Venom. Então a gente vê que a gente sempre espera que haja uma evolução gráfica, mas obviamente não é o caso quando a gente tá falando de Venom 3. Vocês ainda podem me perguntar, Patrola, mas você não acha que, sei lá, talvez tenha sido um filme que agora ele não caiu nas graças do público, mas depois ele possa cair nas graças? Eu acho muito difícil. Eu confesso pra vocês que quando um filme é mal feito, não tem nada que consiga salvar ele. Venom 3 foi o filme que prometeu a finalização de uma trilogia. Mas o que ele entregou pra gente é justamente o entendimento de que nem toda trilogia tem que ser trilogia. Nem todo filme tem que ter continuação. Venom 1 entregou muito. Venom 1 é um filme interessante, porque mostrou essa abordagem do Venom mais real, focada no Venom e nem tanto no Homem-Aranha, como sempre foi a abordagem do Venom dentro dos cinemas. Então, a princípio, prometia pra gente um bom trabalho com relação ao Ed e a relação dele com o Venom. Mas depois que a gente vê tudo o que acontece no filme, eu acho que a única tônica que fica pra gente é a tristeza. É a depressão. O problema de ter visto Venom e ter pago pra isso é que provavelmente quando a gente ficar triste e ter que sair de lá e ir pra terapia, quem vai pagar o terapeuta ainda vai ser a gente e não o pessoal da Sony. Então assim, rapaziada, a minha dica hoje pra vocês é não assistam filmes mal feitos. E como que a gente sabe disso? Assistam reviews, assistam análises. O único modo da gente conseguir melhorar todo esse universo é simples. É a gente sendo crítico. É a gente não dando palco pra maluco. Afinal, como diria o Monark, vão acordar. Porque se nem mesmo a gente consegue mudar uma indústria que, apesar de ser bilionária todos os anos, ela também está sofrendo pelo sucateamento. Por isso que basta a gente se posicionar e que justamente vai fazer, eu acredito, que as coisas melhorem com o tempo. Venom 3 não é uma obra. Venom 3, eu diria pra vocês que é mais um do que a gente viu tanto nos últimos anos. É um filme de agenda. É um filme que o único intuito dele era entregar algo, era entregar uma agenda programada. Era justamente fazer com que a Sony mantesse os seus direitos sobre o personagem. Como já disse aqui no canal algumas vezes, os contratos de direitos dos personagens, dentro deles, diz que de tantos em tantos anos deve haver um filme. E como a Sony é detentora nesse momento dos direitos do Homem-Aranha, de tanto em tanto tempo, a gente tem que ter filmes desses personagens, como foi o caso do Venom, e inclusive até mesmo Madame Teia, Morbius, que tentou explorar talvez esse vilão verso do Homem-Aranha, mas a única coisa que a gente viu foi decepção e foi tristeza. Quando eu penso que Kraven tá chegando, o meu intuito não é ficar feliz, mas eu acho que é com a expectativa baixa. Afinal, a gente não se frustra. Eu vou ficando por aqui, e se você gostou dessa análise, se inscreve no canal. Valeu, falou rapaziada. A vida é uma merda, mas eu confesso que ela é mais merda ainda quando a gente tem que assistir Venom 3.